Olá, amigos, eu espero que vocês estejam bem. Nós, como vocês sabem, nós estamos trabalhando orientações que o Espírito de Irmão José tem trazido para a gente na Lavra Espírita. E hoje nós vamos trabalhar o livro O Céu Te Escuta, capítulo 16, que se chama Bênção. Ok? Veja. Bênção. Primeiro, avalie o que é uma bênção na sua vida. Avalie o que é uma bênção. Esse é o título para nós. Então, você começa a pensar: a sua família é uma bênção? O seu trabalho é uma bênção? O que é uma bênção? A sua saúde é uma bênção? O seu salário? O seu discernimento? O que é uma bênção? E aí ele traz para nós assim: para o espírito necessitado de reajuste. Ora, ele vai começar a falar o que é uma bênção para nós, porque para o espírito necessitado de reajuste, aqui ele já está pegando todo mundo. Para o espírito necessitado de reajuste, harmonizando-se consigo mesmo, o corpo físico, por mais limitado se encontre, é bênção de inestimável valor. Aqui, ele está trazendo para nós uma bênção inestimável. Ele não falou do salário, ele não falou do trabalho, ele não falou da saúde, ele falou do corpo físico, independente do estado que o corpo esteja. Bênção de inestimável valor. Por quê? Porque existem pessoas que têm saúde e existem aqueles que não têm saúde, mas estão no corpo. Existem aqueles que têm deficiências físicas, existem aqueles que têm doenças físicas, existem aqueles que têm dificuldades mentais, mas o espírito está aprisionado no corpo. Então ele está colocando para nós que o corpo é importante, o corpo é a bênção. E aí eu quero fazer aqui uma colocação simples sobre essa questão do corpo, quando a gente tem aqui o nosso corpo. No capítulo 4 do livro Lampadário Espírita, no capítulo 4, Joana de Ângeles, ela coloca para... Aliás, o capítulo se chama Corpo. O capítulo se chama Corpo. E ela coloca para nós que o nosso corpo, ele tem Lampadário Espírita, no capítulo 4, nós vamos ver ali, ela fazendo uma colocação para nós, que o nosso corpo são 60 trilhões de células trabalhando em nosso favor. Independente do estado do corpo, 60 trilhões de células trabalhando em nosso favor. Olha bem, para o espírito necessitado de reajuste, harmonizando-se consigo mesmo, o corpo físico, por mais limitado se encontre, é bênção de inestimável valor. 60 trilhões de células trabalhando em nosso favor. 60 trilhões. Se nós nos atentarmos só para o sistema nervoso central, nós estamos fazendo referência a 100 bilhões de neurônios, que soma para chegarmos a 60 trilhões de células. Só o nosso sistema nervoso central. 100 bilhões de neurônios. Toda a nossa percepção passa pelo sistema nervoso central. Tudo. Seja no campo do olfato, no campo do paladar, no campo da visão, da escuta, da sensibilidade e outras observações que muitas vezes a gente não se atenta conscientemente, muitas não, várias, milhares de vezes a gente não se atenta conscientemente, mas passa pelo sistema nervoso central.
O nosso coração, olha o que Joana de Ângeles passa para nós. O nosso coração, numa vida média de 70 anos, ele pulsa aproximadamente 2,5 bilhões de vezes. Numa vida média de 70 anos, ele pulsa 2,5 bilhões de vezes. E a Joana ainda faz um paralelo com que hora que o coração descansa. Porque a gente está sempre falando do descanso. E ela fala assim, olha em que momento que o coração descansa. Entre o leve intervalo da sístole e da diástole. Sístole e diástole. Ou seja, no movimento que ele contrai e relaxa. Contrai e relaxa. Sístole e diástole. Essa é a hora que o coração descansa. Então nós estamos falando da eficácia da máquina física, porque o irmão José está trazendo para nós aqui como sendo a bênção para o nosso movimento de mudança. Para o espírito necessitado de reajuste, harmonizando-se consigo mesmo, o corpo físico, por mais limitado se encontre, é bênção de inestimável valor. E aí ele continua, não questiones assim a situação daqueles que se demoram na carne em condições precárias. Porque tem pessoas que o quadro deles vão se agravando, e ele pede para a gente não questionar por que eles continuam na terra. Ele pede para a gente não questionar. E aí ele coloca assim, porque na maioria das vezes, justamente quando o seu envoltório se mostra em excessivo desgaste, é que o seu aproveitamento se torna maior na experiência que esteja vivenciando na reencarnação. Ora, quando a demora acontece, é porque o aproveitamento dele, naquele estado doentio, ou apático, ou paralisado, o aproveitamento dele está sendo ainda maior, muitas vezes, do que o que ele teve durante toda a encarnação. Naquele momento que para nós, ele está definhando, e a gente ainda pensa assim, se morrer, descansa. Nós temos um tal de falar essa frase, muitos de nós viemos da igreja, então isso é cultural. Foi passado para nós que morreu, descansou. Vamos pegar um exemplo. Uma família chegou para o Chico e falou com o Chico assim, eles estavam com um parente que estava em coma há 14 anos. E aí eles chegaram para o Chico e falaram assim, Chico, os médicos disseram que ele não recupera mais, e se isso acontecesse, ele vai vir tão sequelado pelo tempo que ele está em coma, que seria melhor já desligar os aparelhos. E aí o Chico, conversando com essa família, disse assim, o nosso irmão Emmanuel, ele está nos dizendo que este parente, ele está em coma há 14 anos, porque eles, no plano superior, os mentores espirituais, o colocaram em coma. Porque em função das situações pregressas, outras encarnações, durante séculos, ele acumulou muitos inimigos. Mas por esta encarnação, ele tem mérito. Então a espiritualidade o preferiu colocar em coma, para que os inimigos que estão esperando por ele, desistam de encontrá-lo quando ele retornar para o lado de cá. Então, é melhor ele ficar em coma por mais um tempo, porque uma boa parte já desistiu de esperar, cansaram de esperar. Então, uma parte já desistiu, mas tem uma outra parte que está resistindo. Aí a espiritualidade prefere que ele seja estendido no movimento comatoso, porque enquanto isso, o seu espírito, já liberto das dificuldades do campo da terra, continua com pequenos liames presos no corpo físico, mas do lado de cá, ele está saudavelmente envolvido com estudos e com trabalho.
Então, é melhor que ele continue. E aí a família entendeu a profundidade do estado de coma daquela pessoa. Imaginem vocês como que o nosso perfil, como que a nossa visão, ela é tamponada. Nós não entendemos a profundidade e na nossa cabeça fica assim: por que que Deus não leva? Os nossos questionamentos são esses. Por que que Deus não leva? Sendo que o irmão José está colocando para nós no capítulo que se chama benção, o corpo independente do estado em que ele esteja. Independente. E aí ele continua. Embora, inclusive, em relativo estado de confusão mental, lembro que no início nós citamos que pode ser problema físico, pode ser um problema mental, em relativo estado de confusão, o espírito preso ao corpo, do qual não se desprende, registra, a nível de inconsciente, preciosas lições às quais anteriormente impunha grande resistência. Nesse momento, ele está fixando tantos conhecimentos que muitas vezes no estágio de lucidez total no corpo físico, ele não valorizava, ele não interiorizava, ele não exemplificava. Neste momento, o espírito preso ao corpo, do qual não se desprende, ele não consegue se desligar. Então ele está recebendo preciosas lições que anteriormente impunha grande resistência. E aqui eu quero fazer um paralelo do movimento, porque aqui, quando fala anteriormente impunha grande resistência, existe a ação da providência divina. E aqui eu quero colocar uma diferença entre as duas palavras providência e previdência. Porque a providência é aquele que tem condições de preparar o futuro com uma visão do futuro. Quando a pessoa fica nesse estado, é a providência divina que está atuando. Quando a gente faz um plano de saúde, quando faz seguro obrigatório de veículo, quando faz seguro de vida, nós estamos fazendo a previdência. Nós não temos a visão do futuro, não temos. É da gente ser previdente, é a gente ser cauteloso, é a gente ser cuidadoso. Você paga a previdência social, é uma cautela. Você não tem certeza se vai utilizar esse benefício. Você não tem certeza. Mas você já faz o movimento de cautela, é a previdência. Quando a pessoa entra neste estado, nós estamos fazendo referência ao estado que a providência divina coloca. Ou seja, ela sabe da necessidade para aquele espírito para o futuro. Ela sabe, ela não está fazendo uma previsão. Ela não acha, a providência divina não acha. E aí ele continua: outros que te parecem em longa moratória na terra, imobilizados em seus leitos, podem estar à espera de melhor momento para o desenlace. Outros que te parecem em longa moratória na terra, imobilizados em seus leitos, podem estar à espera de melhor momento para o desenlace. E aqui, ele continua o parágrafo, mas eu quero fazer uma paradinha, porque quem já teve a chance de ler, na nossa cabeça, sobre o gigante deitado de Ituiutaba, se eu não me engano, me parece que o nome dele é Jerônimo, o gigante deitado. Se o nome não for Jerônimo, vocês vão me perdoar, mas eu gostaria que vocês lessem sobre o gigante deitado. Ele adoece com 18 anos de idade. Jogava bola, era atleta, estava envolvido com o movimento espírita, grupo de jovens. E ele vai assumindo uma doença que o paralisa.
ele é de Ituiutaba. Ele conviveu com o Chico. Só que no momento que ele foi ficando paralisado, ele vai ficando acamado. Hoje a gente poderia estar dizendo que seria a doença que não existia na época, que era esclerose lateral amiotrófica, que vai paralisando tudo, mas não perde o discernimento, não agride a consciência. E ele continuou fazendo palestras, e aí ele se envolveu mais ainda com as palestras, tanto que ele era trazido para as casas espíritas nas suas palestras no leito, porque ele não perdeu o dom da fala. O corpo foi paralisando, mas ele não perdeu o dom da fala. Então no leito ele era trazido pelos amigos da casa espírita. Ele desencarna por volta dos 60 anos, e ele tinha uma facilidade de imitar as pessoas. Ele entrava em determinados auditórios fazendo a voz de Divaldo Franco, e depois ele começava a falar quem ele era mesmo. Aí vinha os conhecimentos que ele tinha pelos estudos que ele fazia, porque ele não perdeu este potencial de armazenamento, de intelectualidade, de discernimento e, acima de tudo, de divulgação, o gigante deitado. Então, para nós, muitas vezes, a gente fica questionando por que passa. Ora, está aprendendo coisas, vivenciando coisas e exemplificando. Muitas vezes não teve condições de fazer enquanto esteve lúcido, e no momento da doença, ele faz ainda mais. Agora, olha por que determinadas pessoas não desencarnam, que segundo a nossa ótica tinha que desencarnar. Na nossa ótica, para vocês verem como que a nossa ótica ela é obscura. Aí ele coloca para nós assim: outros que te parecem longa moratória na terra, imobilizados em seus leitos, podem estar à espera de melhor momento para o desenlace, aguardando a solução de problemas. Caso deixassem pendentes, haveriam de amargurá-los deste outro lado da vida. Muitas vezes eles ficam presos no corpo, porque eles estão esperando soluções de determinados problemas. Essas soluções de determinados problemas precisam acontecer para que eles conquistem uma estabilidade emocional, uma estabilidade racional, para quando chegar do outro lado, não começar o sofrimento em função das pendências que deixaram. Então muitas vezes fica ali e a família vai ajustando coisas para que o desenlace aconteça de uma forma mais confortável quando eles retornarem. Então às vezes vai demorando no corpo físico, demorando, a família não entendendo por que estão demorando e por que está sofrendo. E muitas vezes eles precisam ainda de ficar no corpo, porque inconscientemente eles sabem da necessidade, e a espiritualidade os energiza. Alguns minutos a mais que o espírito permaneça no corpo, contrariando as expectativas da ciência médica e mesmo daqueles que lhes são familiares e amigos, é providência. Lembram o significado que a gente trouxe para providência e previdência? Olha bem, alguns minutos a mais que o espírito permaneça no corpo, contrariando as expectativas da ciência médica e mesmo daqueles que lhes são familiares e amigos, é providência, que por agora, mesmo o homem de fé na imortalidade não consegue sondar, senão muito superficialmente. Aqueles minutinhos ali, eles são extremamente importantes. Vocês aqueles que já leram o livro Obreiros da Vida Eterna, vão lembrar um determinado momento, quando Jerônimo está conversando com André Luiz, aonde determinado doente vai ser feito o desligamento, a espiritualidade vai desligá-lo, porque ele já está em processo de desencarnação. A espiritualidade vai fazer, mas o médico e o sacerdote no plano espiritual conversando, eles entendem que a gravidade dele já está tão
avantajada que é melhor aplicar o medicamento para fazer o desligamento. Isso está no livro Obreiros da Vida Eterna. E o Jerônimo, conversando com o André Luiz, começa a sugerir os dois que não façam. Ele tinha mais algumas horas. Na realidade, lá no livro coloca que ele tinha aproximadamente mais 12 horas. Mas o médico e o sacerdote, entendendo que eles tinham que aliviar para aquele que estava doente e para a família que aguardava, resolvem fazer então o processo de desligamento compulsório, como se desligasse a partir de uma medicação. E eles proporcionam a morte daquele paciente com uma injeção letal. Só os dois ficam sabendo disso. Mas a espiritualidade começou a observar a dificuldade que aquele espírito estava tendo de fazer o desligamento nas 12 horas restantes. Por quê? Gente, nós temos fluido vital. Eu tenho energia para viver 50 anos. Eu tenho energia para viver 80 anos. Se existe alguma promoção de chegada no plano espiritual antes desse momento, seja por indução de terceiros, ou seja por um movimento autodestrutivo, a gente costuma assistir o corpo em movimentos agressivos promovidos pela natureza na decomposição, dentro daquelas energias que eu ainda tenho. Por exemplo, nós gravamos um vídeo que se chama Suicídio. Aquela pessoa que promove o movimento autodestrutivo na atitude do suicida, ou seja, aquele que se suicida, ele tenta resolver um problema passageiro com uma solução definitiva. Aquele que atenta contra a própria vida, ele tende, conforme coloca para nós Ivone Pereira no livro Memórias de um Suicida, ele tende a se estender no corpo, o espírito ligado ao corpo, assistindo o movimento de decomposição, de forma extremamente agressiva. Quando a pessoa faz isso, ela tem energia. O fluido vital está ali, por isso é que ela não se desliga. Eu preparei fluidos para ficar 50 anos, para ficar 60, para ficar 80. Eu tenho que lutar contra as adversidades que o mundo vai apresentando, porque eu tenho energia para isso. Eu tenho energia para isso. E quando cai na cama e fica entrevado, fica paralisado, fica apático, no movimento de paralisia dos órgãos, de paralisia fisiológica, mentalmente nós continuamos a trabalhar. Mentalmente o espírito continua indo para o outro lado, vendo como está o contexto do lado de cá, e se ele tiver uma boa bagagem de trabalho construído nesta encarnação, ele do lado de lá é instrumento de auto-reconstrução, através do estudo e do trabalho. Então a providência divina permite que a pessoa fique por mais tempo. Ora, nós, enquanto familiares, não podemos desejar em momento nenhum que o outro se desligue, e ainda pensar que pode ser um descanso, porque no exemplo que a gente acabou de trazer, aquele grupo, aqueles familiares que falam para o Chico se não é melhor desligar os aparelhos daquele familiar que está em coma há 14 anos, se o Emmanuel coloca que melhor não, porque tem obsessores aguardando por ele do lado de lá, imaginem vocês, aquele que a gente vai dizer que vai descansar, descansou como, gente? Descansou como? Se a gente faz a promoção da saída dele, descansar no braço do capeta? Porque se tem obsessor esperando do lado de lá, o capeta que espera por eles. Então não tem descanso. Nós temos que parar com essa leitura inconsequente de determinar pelo nosso pensamento o mal-estar do outro. Porque o pensamento negativo também agride o outro que está doente. O outro tem uma bênção sagrada que se chama corpo, que é o que o irmão José coloca para nós.
Imaginem vocês que no capítulo 5, no versículo 2, Pedro coloca para nós assim: apacentai o rebanho de Deus que está dentre vós, ou que está entre vós. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós. Pedro, ele está colocando que é para a gente oferecer pasto para o rebanho. Pasto significa alimento, significa nutrição, significa envolvimento, pasto. Que alimento espiritual que eu posso oferecer? Que nutrição emocional eu posso oferecer? O que eu tenho para oferecer para aqueles que estão em torno de mim? Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, no seu trabalho, na sua família, na casa espírita. Capítulo 5, versículo 2, quando Pedro coloca para nós na sua carta: apacentai, ofereça alimento. Está doente? Ajude aquela criatura. Não deseje você que ele se desligue e deixe que a providência divina determine. Por quê? A providência sabe. Nós não estamos sendo previdentes quando a gente faz o desligamento. Pelo contrário, nesse movimento que a gente chama de cautela, nós estamos fazendo de forma criminógena essa autorização do desligar, ou as emanações mentais que a gente envia. Quando ele fala da importância dos minutos finais daquele corpo, veja, alguns minutos a mais que o espírito permanece no corpo, alguns minutos são importantes e a gente não consegue sondar, senão superficialmente, a função desses minutinhos. Lembram os dois ladrões no qual o Cristo foi crucificado? De um lado, Dimas, o chamado bom ladrão. Do outro lado, Gestas. Dimas, Gestas, Barrabás, todos estavam presos. Barrabás era um líder, mas eles foram presos por quê? Pelos crimes que eles cometeram, pelo planejamento que eles estavam ali construindo para a invasão da fortaleza Antônia. Eles estavam presos porque eles estavam preparando um motim, na nossa linguagem. Eles estavam preparando um motim. Barrabás foi liberado como um líder, mas os outros dois ladrões foram crucificados. Em meio à crucificação que os dois ladrões vivenciaram, Dimas, o bom ladrão, ele reconhece a grandeza do Cristo. Gestas não reconhece. Gestas, conversando com Dimas, ele fala: se este fosse o Filho de Deus, ele poderia pedir os anjos que o viessem retirar da cruz. E Dimas coloca para eles, coloca para Gestas: cala a sua boca, ele está sofrendo pelos crimes que ele não cometeu. Nós cometemos crimes, nós cometemos. A gente está sendo crucificado pelos crimes que a gente cometeu. Ele reconhece, mas ele não reconhece simplesmente por estar naquele movimento de crucificação. Ele reconhece porque ele foi uma criança abandonada. Ele foi uma criança que viveu na rua. Ele foi criado por Barrabás. E Barrabás foi o líder. E dentro dele, ele foi criado por Barrabás. Dentro dele ele era contra aquelas posturas que Barrabás apresentava, mas ele não tinha outros orientadores. Então quem ele tinha como referência era Barrabás. Então ele fez de tudo para filtrar o que era positivo e o que era negativo. Naquele movimento que ele estava na cruz, ele está no movimento de consolidação dos valores positivos que confrontava no estado íntimo dele com aquilo que Barrabás o ensinava. Porque Barrabás estava envolvido em situações criminógenas, embora a liberdade que ele queria conquistar era pelas armas, ainda que fosse ceifando vidas. Por isso o contato dele com Judas. E o Cristo veio trazer a liberdade, mas sem ceifar vidas, mas ceifando sentimentos negativos que a criatura alimenta. E Barrabás não entendeu, e Judas também não entendeu.
Tanto que, só para vocês entenderem no fechamento dessa história, Dimas, conversando com Jesus, ele pede ao Cristo proteção. E Jesus disse para ele: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Veja, essa informação não significa que Dimas não iria lutar contra as consequências dos enganos, dos crimes que ele cometeu. Porque ainda que ele tenha tido divergências internas em relação às orientações que ele recebia de Barrabás, ora ele também cometeu enganos. Em outros momentos, ele não cometeu engano. Quando Jesus fala, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, Jesus está colocando para ele que ele vai passar pelo bem-estar após a crucificação, alimentando o estado íntimo naquele lado bom que ele tinha, a semente boa que estava dentro dele. E da parte de Barrabás, depois que ele é libertado, quando ele é procurado, ele pega um barco, quando ele descobre, porque quando a gente vê o filme Jesus de Nazaré, que de todos os filmes, a cinematografia hollywoodiana traz para a gente várias histórias, o filme Jesus de Nazaré, de Franco Zeffirelli, é o que traz para a gente com mais precisão, são aproximadamente 4 horas de projeção, com mais precisão sobre este movimento do Cristo de encontro com os discípulos e com o povo da época. Mas, no desenrolar da história, Barrabás não estava, porque no filme mostra Barrabás de um lado, Jesus do outro, o povo gritando Barrabás e crucificando Cristo. Não foi desta maneira que aconteceu, mas o filme ilustra para a gente bem o desejo do povo daquela época. Quando Barrabás descobre, saindo da prisão, que ele estava livre, porque o Cristo tinha sido crucificado no lugar dele, ele começa a assumir uma tristeza no seu estado íntimo, uma dor, porque ele não achou justo, porque embora ele lutasse e cometesse vários enganos, naquele momento ele entendeu o tamanho da injustiça na qual o Cristo fora acometido. Ele pega um barco e antes dele adentrar o mar, João e Pedro vão atrás de Barrabás e conversam com ele e falam com ele: Barrabás, você é nosso amigo, você conviveu conosco, não assuma essa tristeza, não assuma essa dor em estados melancólicos, porque nós também tivemos os nossos enganos. Pedro inclusive fala com ele: eu estive ao lado dele todo o tempo, e mesmo assim eu o neguei 3 vezes. Barrabás, siga conosco. E Barrabás não consegue. Ele abraça uma tristeza de forma tão avassaladora que ele pega o barco, ele entra para o mar sozinho e a gente não tem mais notícia na história do que aconteceu com Barrabás. Imaginem vocês voltando à crucificação de Jesus, de Dimas e de Gestas, como que aqueles minutos finais para Dimas foram necessários, foram importantes para o seu refazimento de estado íntimo, enquanto ele conversa com Jesus. E no quadro de Gestas, ele não entendeu a profundidade daquele movimento. Enfim, aproveitar o nosso corpo, conforme coloca Irmão José para nós, no livro O Céu Te Escuta, no capítulo intitulado Benção. Aproveitar o nosso corpo é tudo que a gente precisa. Como nós estamos utilizando este instrumento de trabalho que a providência divina tem nos oferecido? Avaliemos isso, como nós temos utilizado. Eu vou agradecer a paciência de vocês, que Deus nos abençoe a todos, um abraço e até breve.